Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês rica e abundantemente em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. É uma alegria enorme estarmos de volta com o nosso devocional. Nosso devocional que tem como tema, esta semana, vivendo pela graça de Deus e não vivendo pela lei. Eu quero focar com vocês falando um pouquinho sobre esse assunto, porque eu tenho certeza que é a dúvida de muitas pessoas. Você que é um bom cristão, você que conhece a Bíblia, já leu a Bíblia, você que frequenta a igreja, eu sei que passa às vezes pela sua cabeça algumas dúvidas, tipo, bom, o que é que eu preciso fazer para agradar a Deus de fato? Eu preciso guardar a lei, eu preciso não cortar o cabelo, eu preciso não usar certos tipos de alimentos. O que é que agrada a Deus de fato? E aí, essas dúvidas, quando instaladas na mente das pessoas, acaba tirando as pessoas do foco que é servir a Cristo, e as pessoas ficam presas. E principalmente hoje que nós vivemos assim desacerbadamente um número grande de pastores que às vezes não têm o critério de examinar, de conhecer, de falar exatamente de como está na palavra de Deus, principalmente de acordo com a hermenêutica, de acordo com a homilética, de acordo com a exegese. E aí, com isso, fica, às vezes, a dúvida na cabeça das pessoas. Então, eu quero conversar com vocês. Eu comecei ontem falando sobre o fim da lei é Cristo, mas o nosso tema é vivendo pela graça de Deus. Moisés trouxe a lei ao povo e Jesus trouxe a graça. O próprio Deus preparou Moisés para que escrevesse a lei. E depois, anos depois, veio Jesus Cristo trazendo a graça. Quando você lê João, capítulo de número 1, versículo 17, diz assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então nós temos aqui dois momentos. Um momento em que a lei foi dada a Moisés, tá? E pela lei, durante muitos anos, as pessoas tentaram agradar a Deus. Só que por mais que eles fizessem o certo, a lei tinha como objetivo ressaltar os erros e as punições. Porque você percebe que uma lei, geralmente ela tem o benefício para quem obedece e a punição para quem desobedece. Então, a lei de Moisés não foi diferente. Inclusive, nós temos até um fato que nós sempre falamos: olho por olho, dente por dente. Então, na lei, era mais ou menos assim. Aí, depois que as pessoas viveram um tempo por essa lei, aí veio Jesus Cristo trazendo a graça. E aí foi o nosso devocional de ontem. Não precisamos mais viver segundo a lei dada a Moisés. Não precisamos mais viver segundo a lei dada a Moisés. O fim da lei dada a Moisés foi em Cristo Jesus. Romanos capítulo 10, versículo 4. Está escrito: o fim da lei é Cristo, para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, a partir de Cristo, nós não precisamos mais guardar todos aqueles mandamentos que Moisés ordenou. E aí nós vamos continuar vendo que pela lei, ninguém será justificado diante de Deus. O apóstolo Paulo fala em Gálatas, capítulo 2, no versículo 16, dizendo assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois, por obras da lei,
ninguém será justificado diante de Deus. Portanto, quando eu falo que não precisamos mais guardar a lei de Moisés, como algumas pessoas pregam que se tem que guardar, é porque o fim da lei é Cristo. Romanos 10, 4. E Gálatas 2,16, pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Toda essa lei que Deus deu a Moisés, ela vinha contando, e dentro dos escritos dos profetas e dos salmos, direcionava o nascimento de Cristo, mostrando que quando Cristo nascesse, Cristo traria a vida às pessoas, que a lei não conseguiu trazer vida, a lei trouxe a punição, mas Jesus veio para trazer vida, por isso que ele disse, eu vim para que tenham vida e tenha com abundância. Nesse caso, então, a grande pergunta de muitas pessoas bom, para que serve ou para que serviu então a lei, pastor? Aí eu vou mostrar depois que a lei serviu para nos conduzir a Cristo. Então, hoje eu falei que o fim da lei é Cristo e ninguém será justificado pela lei diante de Deus, tá bom? Você precisa olhar para Cristo. Quando você lê a Bíblia, você tem que ter um foco quando lê a Bíblia. Você lendo a Bíblia, você precisa se direcionar para Jesus. Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Não adianta você ler a Bíblia achando que você tem que fazer isso ou aquilo para ser salvo. Não, você tem que ler a Bíblia, direcionar a sua leitura para o Senhor Jesus, olhar para o Senhor Jesus dentro da Bíblia, e o Senhor Jesus, você olhando para ele dentro da Bíblia, você vai encontrar a salvação, porque ele é o nome dado entre os homens, importa que sejamos salvos. É Atos 4,12. Em nenhum outro nome há salvação, porque nenhum outro nome foi dado entre os homens. Importa que sejamos salvos. Então, o nome Jesus é o único que pode nos salvar, nos livrar de todos os nossos pecados, tá bom? Então vamos fazer uma oração agora em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pedir a Deus que continue nos orientando. Eu acho que já deu para entender. Ah, pastor, então eu achava que eu tinha que guardar isso, guardar aquilo outro, guardar dias, épocas, não comer isso, não comer aquilo. É claro, se você puder evitar comer certos alimentos, faz bem, mas não no intuito de, fazendo isto, eu vou alcançar a salvação, porque a salvação você só alcança entregando a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, tá bom? Vamos orar então? Você entregou a sua vida ao Senhor Jesus ou quer entregar agora a sua vida ao Senhor Jesus? Se você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus agora, ore comigo. Senhor meu Deus, diga, em nome de Jesus, eu entrego ao Senhor a minha vida. Coloco a minha vida nas tuas mãos. Entrego o meu lar, o meu ser, e eu te peço, perdoa, Senhor, os meus pecados. Lava o meu nome, escreva o meu nome no livro da vida, para que eu tenha direito de entrar na cidade pelas portas. E eu oro, Deus, por todos aqueles que estão dizendo graças a Deus. Pessoas que até diziam assim, eu mais ou menos eu sabia, mas eu não tinha lido ainda. Eu não tinha escutado ninguém falar assim. Portanto, eu agradeço por hoje esse nosso devocional ter trago essa alegria de esclarecimento na mente de todos. Pai, muito obrigado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para a glória de Deus, eu te agradeço. Amém, amém e graças a Deus. Amém. Glórias a Deus. Eu agradeço muito pela oportunidade. No nosso devocional de amanhã, eu irei falar um pouco sobre... Paulo disse, eu morri para a lei. Ou seja, a lei nos impediu de alcançar. Se você vive pela lei, você acaba deixando de viver para Cristo. Tem até um versículo aqui que o apóstolo Paulo disse, se eu quiser viver segundo a lei, eu vou acabar me desligando de Cristo Jesus. Eu não quero me desligar de Cristo.
servindo a lei como se a lei que me garante a salvação. Não. Quem me garante a salvação é o Senhor Jesus Cristo, tá bom? Espero você no nosso próximo devocional amanhã. Que Deus abençoe, um forte abraço e até lá.